aqui é o professor Rodrigo do canal Rodrimelo Física e Química. A aula de hoje é sobre magnetismo, fenômenos magnéticos na Física 3 da terceira série do ensino médio. Vamos lá para a aula então. O que vamos ver aqui na aula? Vamos ver sobre os fenômenos magnéticos, campo magnético da Terra, campo magnético dos ímãs, a força magnética, alguns exemplos aqui e alguns fenômenos então. Aqui nós temos já uma imagem inicial representando que o magnetismo está presente em várias situações. E, primeiramente, vamos ver os fenômenos magnéticos. Então, dos fenômenos magnéticos, nós temos os ímãs. E os ímãs eles podem ser tanto naturais como artificiais. Um ímã natural, a magnetita, uma rocha natural que tem poder de atração, repulsão, enquanto que nós temos também os ímãs artificiais, feitos em indústria, a partir de ligas de ferro, principalmente. A partir dos ímãs, construiu-se bússolas. Então aqui nós temos um modelo de uma bússola mais antiga e as bússolas aqui da esquerda, a atual. Geralmente o lado vermelho aponta para o norte, mas o que faz isso é a atração do campo magnético da Terra. Então nós temos o polo norte da Terra e o polo sul, que são o norte geográfico e o sul geográfico. Ao mesmo tempo nós temos o norte e o sul magnético. Pensando em bússola, pensamos em ímã. E ímã é polo norte e polo sul magnético. Então aqui nós temos o polo norte magnético de uma bússola e o polo sul magnético de uma bússola. Depois eu falo mais um pouquinho sobre ela. Os ímãs têm propriedades, e essas propriedades são o quê? Ímãs ou corpos magnetizados atraem alguns materiais, como ferro e aço. Os polos são as regiões onde as propriedades magnéticas são mais intensas. Então, se vocês observarem aqui na figura de cima, nós temos um ímã que está atraindo limalha de ferro, pedacinhos de ferro moído, muito mais forte no polo. Aqui no desenho nós temos um polo magnético, que a gente não sabe quem é o sul e quem é o norte, mas eles têm a atração magnética mais forte nos polos. Outra propriedade diz que os polos magnéticos iguais se repelem e polos magnéticos diferentes se atraem. Então observem aqui nessa figura ilustrando. Nós temos um ímã pendurado por um barbante. Esse ímã tem o seu lado norte e o seu lado sul, que já está marcado aqui norte e aqui é sul. E um outro ímã que também tem o lado norte aproximado do norte. E norte com norte, então você tem uma repulsão. Se você inverter e colocar o lado sul próximo ao norte, você vai ter uma atração. Então os opostos se atraem e os iguais se repelem. Outra coisa é que os polos magnéticos dos ímãs, eles são inseparáveis. Então se nós temos um ímã inicial com seu lado norte e lado sul, e você quebra esse ímã ao meio, você vai ter dois novos ímãs e eles terão o seu lado norte e o seu lado sul. E se você quebra novamente, você vai ter agora 4 novos ímãs. E assim você vai quebrando e sempre mantendo o lado norte e o lado sul, que são lados inseparáveis. Bom, eu falei da bússola e agora por que a bússola, o lado norte da bússola é apontado para o norte da Terra? Se os opostos se atraem, como que o norte aponta para o norte? Quando se coloca uma bússola aqui na região e a agulha da bússola norte aponta para o norte da agulha é o norte magnético, que está sendo puxado pelo norte geográfico da Terra. Então nós temos do lado norte geográfico da Terra, que também é compreendido como sul magnético. Então entendam que o lado norte, que nós conhecemos, é o norte da geografia. O norte geográfico é chamado de sul magnético. E o que o sul magnético faz? Ele atrai o norte da agulha magnética, por isso o sul atrai o norte. Então, nós temos dois lados norte e dois sul. Nós temos o norte geográfico e o sul geográfico. Ao mesmo tempo, onde o norte é chamado de norte geográfico, ele é o sul magnético da Terra. Aonde nós temos o sul geográfico da Terra, nós também consideramos que é o norte magnético da Terra. Lembra que a bússola é magnetismo, atraído por magnetismo.
Quanto à natureza do magnetismo, nós temos os materiais ferromagnéticos, que são de fácil magnetização, e os paramagnéticos, que são mais improváveis, como o alumínio, por exemplo. Então, se vocês observarem, o material férreo ele está desmagnetizado, um pedaço de ferro. Suas partículas não têm orientação. Quando essas partículas são orientadas através de uma magnetização, vocês observam que elas vão ter uma orientação norte-sul toda regularizada. Então aqui você torna uma barra de ferro em ímã. Aqui você observa então um ímã que tem o seu lado norte e o seu lado sul já detectados, e um prego que é feito de ferro. Se for olhar microscopicamente, as partículas do ferro estão todas desorientadas. E aqui abaixo tem uma bússola que não está sofrendo nenhuma influência. Quando se encosta o ímã do prego, as partículas internas desse prego sofrem orientação. Então, se eu observar o meu ímã, em cima é sul, lado sul. Quando esse ímã encostou no prego, o lado norte do meu ímã é a ponta do prego. O prego fez uma extensão do ímã, ele virou um ímã também. E o que acontece com a bússola? O norte magnético do meu ímã atrai o sul magnético da bússola, que é magnetismo também. Então o norte atrai o sul. Nesse momento, o prego é um ímã temporário. Se você tirar o ímã lá de cima, o prego volta a ser um prego normal. Você pode também esfregar um ímã numa barra, ou como se faz muitas vezes uma chave de fenda que não tem a ponta magnética, é esfregado num ímã e ela passa a ser um ímã temporariamente. E observem na segunda figura que um ímã grudando num clipes ou num grampo, cada grampo começa a se tornar um ímã e assim ele consegue atrair novos grampos que também são ímãs nesse momento. Aqui nós temos a representação do campo magnético da Terra, onde, se vocês observarem, o polo norte e o polo sul atraem mais fortemente as limalhas, e essas linhas que representam o campo magnético, elas saem do norte e vão em direção ao sul. Então a atração se dá mais forte dos polos, e isso existe no nosso planeta. A Terra tem campo magnético, polo norte e polo sul, gerando um grande campo magnético que nos protege da radiação que vem do espaço. Então nós temos uma proteção que é um campo magnético invisível, mas nos protege da radiação cósmica. Devido a esse campo magnético, acontece esse fenômeno aqui, que é chamado de aurora boreal. O que é a aurora boreal? São partículas que, vindas do Sol, são atraídas pelo campo magnético terrestre. Essas partículas tendem a cair mais próximo aos polos, que é onde a atração é mais forte. Quando elas se chocam com átomos da atmosfera, elas emitem luz na característica verde, azul e lilás. Então, a aurora boreal é mais detectada nos polos, onde o céu fica com uma coloração diferente do natural, que é o que a gente consegue ver todos os dias. Aqui se vê na região dos polos. Um experimento que foi feito há muito tempo consistia em passar corrente elétrica através de uma bússola. Aqui nós temos uma bússola que tem o norte e sul e um fio ligado a uma bateria. Só que aqui a chave está desligada. Na figura B, o que acontece? A chave foi ligada, a corrente elétrica circula pelo fio, e o que aconteceu com a bússola? Ela sofreu orientação. E se inverter a polaridade da bateria, inverte a bússola. Isso mostra que a eletricidade interage com o magnetismo, e aí criou-se o eletromagnetismo. Esse fenômeno magnético acontece então, por exemplo, nos eletroímãs. Se a gente observar aqui, um eletroímã nada mais é do que uma barra de ferro enrolada por várias voltas de fio, e aqui se liga uma pilha, uma bateria, faz o contato da pilha, e quando circula eletricidade por dentro dessa barra, cria-se um campo magnético que torna esse ímã temporário. Também é usado como guindastes para ferro velho. Liga-se o botão, circula a eletricidade e isso atrai pedaços de ferro. Também se usa o magnetismo
em cartões de banco, cartões de crédito, que tem a tarja magnética, que ainda se usa. Claro que se usa muito agora o chip. Também se usava em fitas de vídeo, cassete, fitas de música, mas é uma informação que se estraga com mais facilidade. E agora nós vamos ver alguns exemplos e exercícios que trabalham diretamente com o magnetismo. Aqui eu tenho 3 barras. São barras chamadas PQ, RS e TU. E elas parecem ser idênticas. Verifica experimentalmente o quê? Que o P aqui atrai o S. Então há uma atração. Quando há uma atração, eu posso dizer que existe ímã em um dos dois ou até nos dois, porque os opostos se atraem. Então o P atrai o S, mas o P repele o T. Quando o P faz uma repulsão no T, eu tenho certeza que o P e o T, por haver repulsão, são ímãs de verdade. Isso é um ímã e isso é um ímã. Porque na atração eu não tenho certeza. Um pode ser ímã, outro pode ser um pedaço de ferro. Agora, na repulsão, os dois têm que ter lado norte ou lado sul. Então, o P e o Q são ímãs, o T e o U são ímãs. Por isso, a alternativa correta aqui é a letra A. Se você for pensar somente no R aqui e no S, isso aqui é só uma barra de ferro, porque ela é atraída e atraída. Ela não tem repulsão, logo ela é um pedaço de ferro. Aqui nós temos uma bússola, representada na figura, e o retângulo representa a posição em que você vai colocar um ímã, com os polos nas posições indicadas. Em presença desse ímã, a agulha da bússola vai permanecer como em qual situação? A, B, C, D ou E? Bom, observe só, os opostos se atraem. Ímã e bússola é magnetismo. Se aqui eu tenho um ímã que tem o lado norte, o que vai acontecer? O lado norte atrai o sul, o lado norte repele o norte. Se eu observar aqui a figura A está mostrando o quê? Que o lado norte está atraindo o norte. Então, essa aqui não é a verdadeira. Se a gente for observar a figura B eu tenho o lado norte atraindo o lado sul da bússola. Então, a verdadeira é a letra B. Os opostos se atraem, o norte atrai o sul. E aqui nós temos uma questão em que diz o seguinte, sabendo-se que o Sol mostrado na figura desse exercício está nascendo, responda, dos pontos M, P, Q e R, qual deles é o norte geográfico? O norte geográfico dos pontos M, P, Q e R. Bom, aqui o Sol nasce. O Sol nasce no leste e se põe no oeste. Ou então você faz a seguinte indicação: a sua mão direita para o nascente, a sua mão esquerda para o poente. A sua frente vai ser o norte. Então, o M indica o norte geográfico, enquanto que o R indica o sul geográfico. Agora, observando os pontos A e B da bússola, qual deles é o norte, qual é o sul da agulha magnética? Como eu falei para vocês, o norte geográfico da Terra também é chamado de sul magnético. Então a agulha da bússola, que é o ponto A, está apontando para o sul magnético. Por que o A aponta para o sul magnético? Porque o A, nesse momento, é o norte magnético da bússola. Então, o A é o norte magnético da bússola. O norte magnético da bússola está sendo atraído pelo sul magnético da Terra. O norte magnético da bússola aponta para o norte geográfico da Terra. Estudem um pouquinho mais sobre isso, importante para vocês, para a gente estar fazendo os exercícios na próxima aula e depois a nossa última avaliação, já que estamos chegando no final do ano letivo. Um abraço, boa aula a todos!